Vamos lá, primeiro assunto, vamos aos fatos. Primeiro, como a gente sempre faz, é a dificuldade em entender, afinal de contas, o que o Lula quer para a economia, ganhou um pouco mais de força hoje, depois do anúncio do grupo que vai cuidar dessa área durante a transição. Confira na reportagem de Adriana de Luca. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deu sinais cruzados ao anunciar os nomes da equipe econômica de transição. No mesmo grupo, o economista da campanha de Lula, Guilherme Melo, e o ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, Nelson Barbosa, que apostam no papel do Estado como matriz do crescimento econômico, estarão ao lado de Pércio Árida e André Lara Rezende, economistas liberais que trabalharam na criação do Plano Real. Não são visões, eu diria, opostas, são complementares. É importante você ter num grupo técnico visões que se complementam. Mesmo eles querendo dizer que são complementares, elas não são, elas são antagônicas em muitos temas. Então, como vai ser construído isso vai ser também um desafio para a equipe de transição. Geraldo Alckmin também anunciou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos governos de Lula e Dilma, como parte da equipe de transição. Mantega recebe críticas do mercado até hoje pela chamada nova matriz econômica implantada no governo Dilma. Uma política de forte intervenção estatal na economia, com aumento dos gastos públicos e apontada por analistas como um dos motivos da recessão econômica do período. Guido Mantega deve participar. Nós teremos outros grupos técnicos e ele participará. E é muito importante a sua experiência, a sua participação. Mesmo com as incertezas na área econômica, o PT dá acenos de caminhar para o centro nas articulações com os partidos. Lula convidou nomes do PSD, PDT e MDB na equipe de conselho político da transição. Além disso, Simone Tebet vai integrar o Grupo de Desenvolvimento Social, ao lado de nomes que ajudaram a criar o Bolsa Família, como Tereza Campelo e Márcia Lopes. Lula tem agora um encontro previsto com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em Brasília. A expectativa é de que o petista renove a promessa de não interferir na disputa pelo comando da casa. Com isso, Lira, que pretende se reeleger, deve abrir espaço para aprovação de projetos do PT, como o reajuste do salário mínimo e a manutenção do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 no ano que vem. O Congresso é visto como o principal caminho para o cumprimento das promessas, mas existe a possibilidade de uma medida provisória ou até mesmo do PT recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, a futura oposição já ganha forma e será da maior legenda na Câmara, o PL. O presidente Valdemar Costa Neto afirmou que o partido fará oposição ao PT e que Bolsonaro foi convidado para a presidência de honra da sigla. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Apesar da formação de oposição, a CNN apurou que há uma divisão dentro do partido. Muitos deputados se mostram dispostos a conversar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem aí uma pressão de grupos, principalmente aqueles que são mais ligados ao Bolsonaro, né, os deputados e senadores bolsonaristas, mas tem os pragmáticos, que à medida que tiverem acesso a recursos, a cargos, provavelmente vai fazer essa transição. Deixa eu propor a vocês, meus queridos colegas dessa roda, só um plano de trabalho para o público também acompanhar essas coisas todas que foram bombardeadas hoje pelo noticiário, Thaís, mas vocês sintam a vontade de bagunçar o plano de trabalho como vocês quiserem. É o seguinte, vamos falar primeiro, Thaís, da relação do Lula com os partidos. E depois a gente fala da equipe de transição e das definições / não definições que a gente pode, a partir daí, deduzir sobre política econômica. Como é que está a montagem da governabilidade dele em termos das relações com os partidos, Thaís? William, hoje eu fui lá para o Congresso bastante cheio e deu para sentir um pouco do clima que a gente viu no anúncio da manhã, quando o Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, faz o anúncio ali daquela lista oficial que a gente trouxe ainda cedo aqui na CNN, com os integrantes do núcleo do Conselho Político do Governo de Transição. A gente teve o anúncio dos partidos que estavam na coligação
no primeiro turno, de Luiz Inácio Lula da Silva, e aí a gente teve a inclusão de PDT, MDB e PSD. Isso já mostra um pouco dessa formação política, dessa conversa política. Ali dentro do plenário da Câmara, que é o lugar onde talvez a gente veja mais resistência, menos o governo eleito não tendo uma maioria, o que eu senti? Eu senti que os deputados que não são e não estariam na base de Lula estão elogiando a forma como ele tem conduzido esse processo. Eu conversava com um deputado do Republicanos, por exemplo, e ele dizia que só o gesto de Lula dizer que não vai se intrometer na disputa da presidência da Câmara já é uma forma muito interessante de chegar para esse terceiro mandato. Vamos ver isso então em detalhe? Sim, claro. Tá? Vamos ver, Caio, se a gente pega isso o quadro que a Thaís acabou de nos descrever, que é um quadro de êxito inicial. Ele mal desembarcou lá, a Thaís está nos descrevendo pela sensação que ela captou como repórter ali no chão do Congresso, que uma série de, digamos, de correntes políticas estão dispostas a participar desse barco. Como é que fica então com o PL? Só um parênteses, Vac. Eu creio que o fato do Lula não querer se intrometer na eleição da Câmara é muito mais um medo de perder do que um gesto que ele faz ao sistema político. Porque ele tem contra ele o presidente da Câmara, Arthur Lira, com grande chance de derrotar o Lula se o Lula resolvesse enfrentar com uma candidatura da base. É a lei Eduardo Cunha, não mexa com o presidente da Câmara. Exatamente, o trauma, né? Até o trauma do PT, do que aconteceu quando o Palácio do Planalto, a Dilma, com o Mercadante, né? Que foi a ideia grande do Mercadante, foi essa. Não vamos apoiar o MDB e vamos criar um flanco junto com o PSB, né? Que seria o grande substituto na cabeça do Mercadante naquela época e deu no que deu. Então, eu vejo menos como um gesto político e mais como aceitar que o Congresso manda e que o Arthur Lira manda muito e que não dá para brigar com ele. Esse é um dado. Outro dado, você disse do PL. O PL é uma bancada muito grande, metade bolsonarista, metade centrão. Essa metade centrão, muito provavelmente, será uma negociação caso a caso. Assistiremos, apesar do anúncio do Valdemar do PL na oposição, assistiremos, sim, deputados do PL votando com o governo em pautas de economia, principalmente. Não acredito em pautas de costume, nem sei se isso será levado a tema ali no primeiro semestre, no ano que vem, mas uma negociação caso a caso. E vejo o sistema político se acomodando ao Lula. Isso desde a vitória. Como é previsível no nosso sistema. Agora, também a gente tem que olhar, poxa, é o Lula magistral? É o Lula presidente eleito com a força da urna e o sistema político se acomodando a ele. Né? Eu vejo mais por aí. E nessa questão do Arthur, repito, mais medo de perder do que um grande gesto político. Está montada a governabilidade, Raquel? Não sei, William, a gente vai sentir isso só nas votações e a votação da PEC de transição vai ser a primeira. Eu concordo com o Caio, eu acho que tem um enorme medo de perder, porque o Lira vai ter apoio tanto aí do PL quanto dos deputados da base do Lula e a gente não pode esquecer nunca do orçamento secreto nessa equação. Que se já foi difícil lá atrás com o Eduardo Cunha, onde começou toda essa história das emendas impositivas, agora então, o Lira tem na mão dele ainda um monte de dinheiro a despeito de algumas decisões que estão para ser tomadas no Supremo, e até uma decisão recente da ministra Rosa Weber sobre isso, bloqueando ali alguns repasses, porque desobedeceram uma regra que tinha que ter colocado um dinheiro para a cultura, a despeito de tudo isso. Foi da Carmen Lúcia. Da Carmen Lúcia, obrigada. A despeito de tudo isso, ele tem um enorme mecanismo na mão de distribuição de recursos, isso vai garantir a vitória dele na eleição do ano que vem. Isso não tem muita discussão sobre isso. No Senado, eu acho que é um pouco diferente. Acho que o PT tem boas chances de emplacar o Rodrigo Pacheco. Existe aí essa dívida de gratidão com o Alexandre Silveira, com o Pacheco, que o Lula acha que eles garantiram para ele essa vitória apertada em Minas. As indicações que a gente tem, acho que o Caio pode falar melhor do que eu disso, mas que a oposição vai tentar
formar ali um candidato para tentar brigar com o Pacheco, mas a gente tem as demais bancadas da casa sem muito candidato. Acho que o Senado está mais fácil para o governo, mas a Câmara está difícil. O maior sinal que a gente vai assistir é se recortarmos tudo que o Lula falou e a campanha falou sobre o orçamento secreto. E desde a eleição nós já vemos o entorno do Lula e os negociadores no Congresso assimilando a permanência do orçamento secreto, talvez com uma outra alteração, é o maior sinal de que está tendo um arranjo geral, um pacto geral para que fique bom para todo mundo. Quando um não quer, dois não brigam. Aliás, o interlocutor do Lula, muito próximo, me disse isso, não sei se foi essa semana ou sexta-feira, um não quer, dois não brigam. O Arthur não quer brigar com o Lula não quer brigar com o Arthur. Sim, mas eles têm que encontrar um termo que se entendam. Você tem ideia de que base seria essa desse entendimento, Thaís? Na Câmara, especificamente, ou sobre o orçamento secreto? Sim, a mesma coisa. O orçamento secreto, William, me parece que essa votação no Supremo Tribunal Federal, ela é bastante determinante, porque ela deve fazer uma espécie de modulação daqui para frente. Então, ajustando ali algumas coisas, mas como eu já disse aqui, numa grande construção com todos participando juntos dessa conversa. Amanhã a gente tem a primeira conversa de Lula com Arthur Lira, é uma conversa, até é engraçado que vai ser a primeira vez que eles se encontram, então, isso na história política, né? Então, essa primeira conversa, ela deve tratar de temas amplos, inclusive orçamento secreto, mas o que me parece, o que está sendo construído é que seja algo que não desagrade nenhuma das partes. Porque se o judiciário interfere de uma maneira muito incisiva, tornando tudo inconstitucional, não modulando, há outros mecanismos de continuar segurando esse orçamento, segurando esses recursos com os parlamentares. E todos os sinais que a equipe do governo eleito dá é de que, na verdade, é de pacificação entre os poderes, um termo que a gente usou muito nos últimos tempos e que me parece agora, de fato, que vai para frente. Isso ouvi bastante lá no Congresso hoje. Estamos prontos para seguir no nosso plano de trabalho? Vamos, por favor. E falar agora de transição, Raquel. O anúncio da transição foi, evidentemente, cercado de uma grande ansiedade, que em parte se explica porque os agentes econômicos, e aí nós não estamos falando, que nem a gente fala lá de Wall Street em Nova York, a gente fala aqui da Faria Lima, a gente designa um tipo de agente econômico voltado para os mercados, sobretudo os mercados financeiros. Mas há uma ansiedade entre agentes econômicos em geral, dos mais variados setores da economia, a indústria particularmente, com quais são as definições mais amplas de um governo que assume depois de uma eleição tão traumática. E o anúncio hoje dos integrantes da parte técnica, de novo, trouxe sacudida no mercado. É porque deixou a definição para mais um passo à frente, né, William? Quando você monta uma equipe de transição, que você tem de um lado Pércio Arida e de outro Nelson Barbosa, é uma coisa que só o antibolsonarismo consegue fazer, né? Que a gente não imaginava essa mesa, essa conversa. Eles até podem chegar num ponto de convergência nesse momento de transição, vamos supor. Né? O Pércio já vem defendendo algum estouro do teto para acomodar algumas despesas, não o que o PT vem falando, a gente vai discutir isso aqui para frente. O Nelson Barbosa vem demonstrando alguma preocupação da dívida não ficar descontrolada, pode ser que eles cheguem num acordo. Agora, como é que você coloca essas duas visões tão distintas de economia e fala privatizações, concessões, papel dos bancos públicos? Ou seja, o grande plano. O grande plano dentro de um ministério você não coloca. Então, você só vai saber qual é a visão, qual é a linha do governo quando definir o ministro. Então, na campanha você não dissolveu essa ansiedade, agora na definição da transição você não dissolve essa ansiedade e você joga um ponto para frente. E eu acho que o Lula faz isso um pouco de propósito, porque ele fez isso na campanha para criar essa frente ampla. Ele continua fazendo isso agora para ter todas essas forças do lado dele durante a transição, durante esses apoios que ele está construindo dentro do Congresso que a gente acabou de discutir. Mas em algum momento ele vai ter que se definir. Vamos falar especificamente do que aconteceu hoje então, Caio. A gente vê o Alckmin
sempre cercado pela Gleisi Hoffmann de um lado, pelo Mercadante do outro, o que parece garantir que há uma mentoria da velha guarda do PT em cima do recém-adquirido aliado. E como que ficou na questão da transição? William, frente ampla é muito bom para ganhar a eleição e é difícil para governar. Então, houve uma construção de uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Ok, bonito, vamos lá. Na hora de governar, esse sinal do Pércio junto com o Nelson é uma questão de inúmeras que eu penso que assistiremos durante todo esse governo Lula. E não só na área econômica. Vamos assistir isso na área política externa, porque na política externa você tem também como o PT enxerga a política externa, como os liberais enxergam a política externa, e os dois compõem, né? Tanto que o Aloysio Nunes, que foi ministro do Temer, apoiou o Lula desde o início. Veremos isso muito provavelmente na questão ambiental também, porque isso, em algum momento, isso vai aflorar, muito embora haja mais convergência. Então, assim, a gente tem que partir desse princípio. A eleição acabou. Agora é a hora de administrar como engenharia política as diferentes forças dessa coalizão e, em especial, onde o pensamento é claramente distinto, que é na área econômica. Ótimo. Aí você levantou o ponto que me parece essencial, Caio. É uma questão de ideias, Sim. de doutrinas econômicas, que a gente quiser, que a Raquel fulanizou com toda a propriedade. São doutrinas que acabam fechando em cima de cabeças, de nomes, de posturas, de atividades anteriores. Nelson Barbosa, por exemplo, é ligado a um fracasso de política econômica monumental, que foi o fim do governo Dilma. Pércio Arida é ligado a um tipo de concepção do arranjo dos recursos econômicos muito mais ligados ao que a gente chamaria de uma social-democracia mais moderada, digamos assim. Como que isso está passando na equipe de transição, Thaís? Quando a gente fala de pensamentos que, digamos, no melhor dos mundos do Lula iriam convergir, ou como o Alckmin, que é hábil nisso, diz, são ideias complementares? Como é que está funcionando isso? Talvez eu seja a voz divergente e poliana aqui dessa roda nessa noite. Bem-vinda. O que eu imagino olhando daqui de fora e também pegando um pouco do histórico de cobertura de PT que eu fiz já durante muitos anos. Primeiro ponto, eu enxergo a foto que você cita como mentoria de Gleisi e Mercadante ali atrás de Alckmin de outra maneira. Eu enxergo Alckmin à frente. E esse passo atrás, deles atrás, me parece bastante simbólico do ponto de vista de histórico do PT. O que foi o Partido dos Trabalhadores até aqui. E aí eu vou para outro ponto. Peraí, isso aí é revolucionário que você está falando. Isso é revolucionário que você está dizendo. Você acabou de descrever uma situação revolucionária. Porque todos nós, jornalistas profissionais que cobrimos o PT ao longo desses últimos 40 anos, sabemos que o partido jamais cede o controle político das decisões. Isso. E o que você acabou de dizer é que está cedendo o controle político das decisões? Sim, isso é histórico. Eu acho que todos os gestos são nessa direção. Vamos Não lá, acho que Caio? Seja mentoria. Mas posso fazer mais uma intervenção? À vontade, você manda aqui. E aí, não considerando que o meu conhecimento na área econômica não é como o de vocês, vou colocar minha visão política a partir do que foi formado hoje nessa coordenação da equipe econômica. Não acho que ninguém ali não sabe o que está fazendo. Está todo mundo muito bem avisado do que é o papel do outro. Não conheço pessoalmente, não posso dizer com tanta propriedade, mas com feeling talvez, que Pércio e Lara sentariam numa mesa em que não tivessem também poder de voto, de decisão, de ingerência sobre esse processo. Volto a dizer, posso estar sendo poliana, mas me parece que de todo esse histórico do PT, o que a gente enxerga dessa vez, eu classifico como uma maturidade política de ouvir a abertura para ouvir o contraditório. Abertura para que o contraditório tenha poder de decisão. Era essa a intervenção. Mas, foi lindo, Poliana. Raquel.
eu vejo também, Thaís, que estão... efetivamente, o Alckmin está ali, né? Então, ele está sendo ouvido, ele trouxe o Pércio, mas uma coisa que a gente ainda está para assistir é o quanto vai ser uma fala que vai cair no vento ou quanto vai ser realmente ouvido, entendido, assimilado. A julgar pela declaração que o Reginaldo Lopes, líder do PT, deu aqui para o Caio e para a Carol Nogueira no Jornal da CNN, tá complicado. Caio, conta pra gente o que ele falou. Eu assisti, mas você conta pro Não, mas público. qual parte? Você e a Carol estavam entrevistando o Reginaldo. Me dá o sobrenome dele que me fugiu nesse momento. Reginaldo Lopes, Reginaldo líder do Lopes. PT na Câmara. Obrigado, Raquel, obrigado. E ele, se não me engano, foi a sua pergunta, por sinal, quando você pede a ele que defina o que vai ser, qual é a ideia de âncora fiscal. Sim. Ele escapa da pergunta, na minha interpretação, e faz uma digressão sobre a necessidade de não se considerar gastos sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, dentro do que seria, vamos dizer, o regime de a pergunta contas da públicas. Carol. Foi da Carol. Ela insiste bastante nisso. Acho que ela pergunta 2 vezes para ele diretamente se a ideia do PT é tirar de dentro das regras fiscais, do teto de gastos, todo o Auxílio Brasil / Bolsa Família. E ele acaba respondendo que sim, não é isso, Caio? Vamos lá. Primeiro que eu tendo a me alinhar um pouco com a Thaís na questão do Alckmin. Eu estou vendo desde a eleição do Lula, e acho que já falei, não sei se aqui, o Alckmin um chefe de governo e o Lula um chefe de Estado. Posso estar errado, pode ser que depois que comece o governo seja diferente, mas até hoje foi assim. Vamos ver a partir da estreia do Lula. Estou vendo o Alckmin fazendo tudo junto com o Wellington Dias ali no Congresso, com o próprio Reginaldo, Zé Guimarães, com os partidos, a Gleisi, para apresentar e chegar para o Lula, chefe de Estado, e bater o martelo em algum assunto. Tanto que a orientação do Lula para a sucessão na Câmara é não briguem com o Lira. Ok. Né? Então, eu estou vendo assim, Geraldo Alckmin, chefe de governo, Lula, chefe de Estado. Bom, quanto às divergências internas, para mim ficou muito claro hoje, em governos, o Lula gosta disso. O Lula já administrou divergências em áreas econômicas no governo dele, Ministério do Planejamento, que era o Paulo Bernardo, junto com o ministro da Fazenda, acho que na época era o Palocci. Agora, a divergência é mais brutal, claro, estamos falando de divergências entre petistas, economistas. Agora é uma divergência mais brutal. Essa foto, Pércio, o próprio Guilherme Melo, o André Lara e o Nelson Barbosa, para mim, significa o seguinte: quem manda é o Lula. E quem vai decidir é o Lula. E se o Pércio fizer uma sugestão muito ortodoxa, é assim que Caio, diz? mas aí é o contrário que você está falando. Então, não é Alckmin chefe do governo e Lula chefe de Estado. É o Lula que manda no governo. Não, sim. As grandes decisões... Porque o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra lá. Claro, estamos falando aqui de uma... Né? Peraí, deixa eu organizar um pouco. Peraí, Thaís, eu vou organizar um pouquinho e a palavra é sua na sequência, tá? E eu queria falar do Reginaldo Lopes. Um momentinho só, é nisso que eu vou. Thaís, em que medida uma ideia, e nós estávamos falando há pouco de pensamentos e de ideias, eles são relevantes, porque os atores vão se organizar em torno de pensamentos e ideias. Em que medida você, Thaís, com o conhecimento que você tem nas apurações que você faz junto à cúpula do PT, essa ideia de tirar, excluir gastos sociais, assim como excluir investimentos, como se tentou lá atrás e não deu certo, de tirar gastos sociais da conta fiscal, prospera? William, fui ao Congresso, volto para dizer isso. Fui ao Congresso, conversei com não só integrantes da base, da possível base de Lula, mas também com deputados que não estariam na base de Lula, deputados que apoiaram a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente da CMO, Celso Sabino, que eu acho que ele está no PL agora, se eu não me engano, ou o PP, ele disse isso, disse que a ideia é não tirar gastos sociais, é tirar o Bolsa Família do teto. E aí, qual é a conta? A PEC vem com essa conta, 105 bilhões fora do teto. Quando eu estava saindo do Congresso para voltar aqui para a redação, conversei com um deputado do União Brasil. Ele falou assim, essa é a melhor ideia. Então, me parece que está muito bem azeitado lá dentro. E não só na possível base de Lula, mas também
nos outros deputados. Essa construção foi feita a muitas mãos. Na sala da Comissão Mista de Orçamento, lá na Câmara, todos esses integrantes de partidos diversos. Então, não é uma ideia apenas de Lula, não é uma ideia apenas de Alckmin. E aí a gente vê Marcelo Castro, relator do orçamento, senador do Piauí, anunciando no Twitter que o anúncio da PEC foi adiado para o dia 9, para o dia seguinte. Por quê? Porque Lula vai levar e vai pegar, basicamente, a assinatura de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E aí, todos esses aliados de Pacheco, Celso Sabino é muito próximo a Arthur Lira, estão construindo isso. E essa declaração de tirar a Bolsa Família do teto foi feita primeiro pelo Celso Sabino, não pelo Reginaldo aqui. Então, A Raquel está me há pedindo a palavra. uma construção. É interessante isso que a Thaís trouxe, né? Que ela trouxe todo esse sentimento de Brasília, que parece ter um consenso em relação a isso. Então, vou trazer o sentimento de São Paulo em relação a isso. Isso é uma loucura. Porque é o seguinte, quando você excepcionaliza uma política, um princípio, como disse o Reginaldo Lopes, você tira toda uma política de transferência de renda de uma regra fiscal, você cria uma enorme incerteza. Porque esse ano custa 105 bilhões, o ano que vem vai custar quanto? Ninguém sabe. Você desorganiza toda a economia e você tira a credibilidade. O Bolsa Família sempre esteve dentro das regras fiscais. E aí vamos puxar pelo tempo. Acho que a experiência histórica sempre nos ensina. 2009, 2010. Raquel, tem gente que não esquece e não aprende nada. Bem, eu tento olhar, você também, né, William? 2009, 2010. O PT começou tirando primeiro os resultados das estatais do superávit primário. Depois, em 2010, ele resolveu excluir os investimentos, excluir o PAC do superávit primário. Isso começa ali em 2010, no final do governo Lula, e entra pelo governo Dilma. O que aconteceu? A meta de superávit primário perdeu completamente a credibilidade, porque ela tinha um monte de exceção. Ninguém sabia mais o que estava ali dentro e o que não estava. O teto de gastos foi criado exatamente porque a meta de superávit primário não tinha mais credibilidade. Aí as pessoas vão dizer, mas Bolsonaro furou várias vezes o teto de gastos. Foi mesmo. E é por isso que está se procurando um novo arcabouço fiscal. Você excepcionalizar uma política de transferência de renda, por mais nobre que ela seja, de uma regra fiscal, o que você faz é gerar incerteza. E isso vai ser cobrado lá na frente do pobre como inflação. O que a Raquel está dizendo é... A ideia... Por favor, Thaís, perdoe. A ideia, William, pelo que eu entendi, é que essa regra, ela também, que nessa PEC venha o tempo, que seja feito por um período, que não seja uma regra solta. Há uma preocupação, pelo que eu entendi, bastante grande, que também tenha um sinal de âncora fiscal. Então, estão muito preocupados em dar os dois sinais ao mesmo tempo. Então, por isso, essa construção. E fazer uma correção aqui, o deputado Celso Sabino é do União Brasil. Em nenhum momento apareceu debate sobre âncora fiscal até agora. Tanto que na campanha... Pode ser talvez a grande novidade, mas até agora, 10h30 da noite, só o debate é o tamanho e o formato, se é medida provisória, se é PEC, em nenhum momento... Agora o princípio, né? Se tira um programa inteiro e tal.